Antes de qualquer coisa, antes mesmo de o sol tocar suavemente a sua janela ou o despertador tocar, há algo mais importante do que qualquer agenda, compromisso ou preocupação: entregar seu dia a Deus. O mundo gira veloz, as tarefas se acumulam, os compromissos nos pressionam. Mas no meio de toda essa correria, o coração que deseja agradar ao Senhor entende uma verdade fundamental: Deus deve ser o primeiro. Não porque Ele exija, mas porque nosso espírito precisa disso para florescer. Priorizar o Senhor logo no início da manhã é como plantar sementes em terra fértil. É alinhar seu coração com o céu, antes que o barulho do mundo tente te desviar. Infelizmente, muitos de nós caímos na armadilha do comodismo. É fácil se acostumar a acordar correndo, checar o celular, olhar os e-mails ou já pensar nas tarefas do dia. Mas será que esse comodismo não tem nos afastado de uma intimidade mais profunda com o Pai? Será que essa zona de conforto não tem nos deixado mornos na fé? Outros ainda se escondem atrás da desculpa de estarem ocupados demais. Não tenho tempo. Mas, sinceramente, será que o Criador do tempo não merece nem alguns minutos das nossas manhãs? Que tipo de vida estamos construindo se Deus está ficando sempre para depois? Se você deseja crescer espiritualmente, se deseja ouvir mais claramente a voz de Deus, se o seu coração anseia por uma intimidade genuína com o Espírito Santo, então comece pelas manhãs. Antes de qualquer pessoa, fale com Deus. Antes de qualquer decisão, consulte o Senhor. O salmista, em Salmos 5:3, escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa atitude revela um coração rendido, um espírito submisso que sabe que a direção do dia não pode partir de nós mesmos, mas do alto. E não se trata apenas de uma obrigação espiritual, mas de um privilégio sagrado: começar o dia com o Pai. E veja que esse sacrifício não é físico, como nos tempos antigos. É simbólico, mas poderoso. Ao acordar cedo, você está dizendo: Senhor, eu abro mão do meu conforto, do meu sono, das minhas vontades, para te colocar em primeiro lugar. Isso é fé em ação. É declarar, com atitudes, que Jesus é a prioridade máxima do seu coração. Porque quando oferecemos o nosso melhor, nosso tempo mais puro e desperto, Deus se agrada. É como dizer: antes de qualquer coisa, eu te busco. E isso transforma o rumo do nosso dia. A presença dele se manifesta, o Espírito orienta, as decisões são mais assertivas, o coração se enche de paz. E aquilo que parecia difícil se torna suportável, porque você não está enfrentando sozinho. Agora pense comigo: quantas vezes priorizamos tantas outras coisas ao longo do dia e deixamos Deus para depois? Corremos para o trabalho, verificamos mensagens no celular, planejamos compromissos, alimentamos as redes sociais, mas e o nosso espírito? Será que ele está bem alimentado? A verdade é que precisamos lutar para manter uma vida espiritual saudável. A rotina, a pressa, o cansaço e até a distração nos afastam da presença de Deus. É fácil justificar com frases como: estou muito ocupado, hoje não deu tempo, amanhã eu oro. Mas o que está em jogo aqui é a nossa conexão com o Criador. E sem essa conexão, tudo perde o equilíbrio. É por isso que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, se retirava de madrugada para orar. Ele sabia da importância de começar o dia em comunhão com o Pai. Isso era prioridade, era sagrado. E se o próprio Jesus agia assim, quanto mais nós, que somos frágeis e dependentes da graça. Quando você ora logo pela manhã, não está apenas pedindo bênçãos, você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo para o mundo invisível: eu pertenço a Deus. Ele governa meus passos. Nenhuma decisão será tomada sem a direção dele. Isso muda a atmosfera ao seu redor. O inimigo treme diante de alguém que começa o dia de joelhos. E o céu se abre para ouvir a voz sincera de um filho que busca a face do Pai. E mesmo que pareça difícil no começo, insista. A oração matinal não precisa ser longa, mas precisa ser sincera.
Comece agradecendo pela vida, pela noite tranquila, pela nova chance de recomeçar. Coloque diante do Senhor os compromissos do seu dia, as suas preocupações, seus medos e suas expectativas. Abra o coração. Deus não está interessado em palavras bonitas, mas em corações quebrantados. E quando você começa o dia assim, o seu espírito se alinha com o céu. Aquilo que te causava ansiedade começa a perder força. Aquilo que te parecia impossível começa a fazer sentido. Porque Deus passa a conduzir cada passo seu. Você pode até dizer, mas eu não sei orar direito. E eu te digo, não existe fórmula perfeita. Existe relacionamento. E relacionamentos se constroem com tempo, dedicação e sinceridade. É na constância que sua intimidade com Deus cresce. É na repetição, dia após dia, que sua alma se afina com a voz do Espírito Santo. É na entrega silenciosa da madrugada, ou nos primeiros minutos do amanhecer, que milagres começam a brotar no invisível. E não pense que é algo pequeno. Uma vida de oração transforma o ambiente, fortalece seu interior e abre caminhos onde antes só havia barreiras. A oração é o elo que liga o seu coração ao trono de Deus. Não subestime o poder de um simples Pai, estou aqui. Há algo poderoso em oferecer a Deus as primícias do seu dia. É como consagrar as próximas 24 horas ao único que tem controle sobre todas elas. É como dizer, Senhor, antes de qualquer outra coisa, eu quero estar contigo. Isso não é apenas um hábito saudável, é uma postura espiritual. A palavra diz em Salmos 5:3, pela manhã ouve, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Veja que o salmista não só ora, mas espera. Isso fala de expectativa, de fé ativa, de confiança em um Deus que responde. Ao entregar seu tempo a Ele logo no início do dia, você estará, na verdade, abrindo espaço para que o céu interfira em tudo o que vem a seguir. Você não vai apenas reagir aos problemas, você vai estar espiritualmente preparado para enfrentá-los. Porque quem começa o dia com Deus, termina o dia em paz. Não importa o tamanho do desafio, o Senhor já foi à frente. E mesmo que surjam imprevistos, a sua alma estará firme, porque ela começou o dia ancorada na rocha. A verdade é que todos nós enfrentamos batalhas externas e internas. Mas quando você começa a lutar de joelhos, o céu luta com você. O mundo pode até parecer igual, mas dentro de você algo muda. Você carrega a presença, a paz e a direção do Altíssimo. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Glória a Deus, eu escolho começar meu dia com o Senhor. Agora pense comigo. Se nós fazemos questão de chegar no horário certo ao trabalho, de manter nossos compromissos com outras pessoas, por que então não tratamos com a mesma seriedade nosso encontro com Deus? Ele não precisa do nosso tempo. Somos nós que desesperadamente precisamos dele. Precisamos de direção, sabedoria, discernimento. Precisamos de paz para as decisões que precisamos tomar. Precisamos de cura para dores que nem sempre os outros enxergam. E precisamos da presença dele para que a nossa alma não se perca no barulho do mundo. A verdade é que a correria da vida pode nos anestesiar espiritualmente. E quando percebemos, estamos agindo no automático, sem nos conectar com aquilo que é eterno. Mas tudo muda quando você reserva esse tempo de oração no início do dia. Pode ser que nos primeiros dias você sinta sono, ou até mesmo que não tenha palavras. Mas não desista. Deus honra os que o buscam com sinceridade. E com o tempo, aquele momento se tornará o mais precioso da sua rotina. Você perceberá que está sendo transformado por dentro. O seu caráter vai sendo moldado. Sua sensibilidade espiritual vai se aguçando. E até mesmo as suas atitudes no dia a dia começarão a refletir o fruto dessa comunhão. É impossível se encontrar com Deus e continuar o mesmo. É impossível dar prioridade ao Senhor e não colher os frutos disso em todas as áreas da vida. Existem pessoas que dizem, não tenho tempo para orar de manhã.
Mas a pergunta que devemos nos fazer é: temos tempo para o que realmente importa? Porque no fundo nós arrumamos tempo para tudo aquilo que consideramos prioridade. Seja para mexer no celular, para tomar um café com calma, para ver televisão ou para responder mensagens. E muitas vezes negligenciamos justamente aquele que nos deu o fôlego de vida. O que aconteceria se começássemos nossos dias com oração da mesma forma que começamos com um gole de café? E se nossa alma estivesse mais ansiosa por ouvir a voz de Deus do que por rolar uma timeline? Isso não é fanatismo, é discernimento. O tempo que você dedica a Deus pela manhã pode ser o que vai te sustentar nas horas mais difíceis do dia. Jesus mesmo, o Filho de Deus, se retirava para orar enquanto ainda estava escuro. Ele entendia que o dia só poderia ser enfrentado se o Pai estivesse no centro. Se até Cristo buscava comunhão antes de agir, quem somos nós para pensar que conseguiremos caminhar sem essa conexão? Quando você ora logo cedo, você está se revestindo espiritualmente. Você está construindo um escudo invisível contra as pressões, tentações e ansiedades que surgirão. É uma armadura espiritual que só quem experimenta pode entender. Por isso, não subestime o poder de um tempo de oração sincera antes de começar o dia. É nesse momento que os céus se alinham à sua jornada. E nesse tempo de oração matinal, não é só você que fala. Também é preciso aprender a ouvir. Muitas vezes, entramos na presença de Deus com pressa, despejando uma lista de pedidos como se estivéssemos em uma fila de atendimento. Mas Deus quer mais que isso. Ele quer intimidade, relacionamento. Ele quer nos revelar coisas ocultas, nos dar sabedoria para decisões difíceis, nos fortalecer onde estamos mais fracos. Por isso, não ore apenas por costume, ore com expectativa. Espere ouvir a voz do Espírito. Mesmo que não seja audível, Deus fala. Ele fala pela palavra, Ele fala no coração, Ele fala com paz, Ele fala com um direcionamento. Às vezes, Ele fala apenas com um silêncio que consola, e outras vezes, com uma palavra que nos confronta e transforma. Quando oramos de verdade, algo muda. Ainda que o mundo ao nosso redor continue com seus desafios, nós passamos a enxergar com outra perspectiva. A oração muda a nossa postura, molda nossas reações e nos aproxima do coração de Deus. Ela acalma a alma e traz clareza à mente. E mesmo quando você não souber o que dizer, apenas estar na presença dele já é suficiente. Romanos 8 diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar como convém. Isso significa que não importa se suas palavras forem poucas ou se você apenas chorar diante dele, Deus entende e ele age. Porque a oração, mesmo a mais simples, feita com fé, move os céus. Há uma força invisível que nos sustenta quando buscamos a Deus logo pela manhã. É como se cada palavra dita em oração se transformasse em âncora para a nossa alma, mantendo-nos firmes em meio às tempestades. Essa força não é nossa, é a força do próprio Espírito Santo habitando em nós. Quando nos colocamos diante do Senhor no início do dia, estamos na verdade nos rendendo à vontade dele. Estamos dizendo com a nossa atitude: Senhor, governa meu dia. Eu não confio em minha própria sabedoria, nem na minha força, mas no teu Espírito. E é esse tipo de rendição que o céu honra, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede graça. Por isso, não tenha vergonha de começar pequeno. Se você ainda não tem o hábito de orar ao acordar, comece com poucos minutos, mas com sinceridade. Separe esse tempo como algo sagrado. Com o passar dos dias, esse momento crescerá dentro de você como uma necessidade vital, e logo você perceberá que não consegue mais começar o dia sem ele. Deus não está em busca de discursos bonitos, mas de corações quebrantados. Ele se revela aos que o buscam em espírito e em verdade. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Essa é a oração que muda vidas. A que nasce no secreto
mas ecoa na eternidade. E à medida que formos cultivando esse hábito sagrado de buscar a Deus ao amanhecer, perceberemos uma transformação não só em nossos dias, mas em todo o nosso ser. A ansiedade começará a perder espaço para a paz. A confusão será substituída por clareza, e o desânimo dará lugar à esperança. Tudo porque, ao dar a prioridade a Deus, Ele reordena o restante da nossa vida. É como diz Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas uma promessa sobre provisão material, mas sobre equilíbrio, paz interior e direção divina em cada passo. Então, que cada manhã seja o início de uma nova história com Deus. Que você desperte com o coração cheio de gratidão, dobrando seus joelhos, não por obrigação, mas por paixão. Que os primeiros minutos do seu dia sejam entregues àquele que sustenta sua existência e que, ao final de cada oração, você possa se levantar fortalecido, sabendo que não está só. Deus está contigo, guiando, protegendo e abrindo caminhos. Se você sente esse desejo ardente de se aproximar ainda mais do Senhor e iniciar seus dias com o céu como prioridade, declare isso agora. Escreva aqui nos comentários: eu escolho começar meus dias com Deus. Que essa declaração seja o início de uma jornada de intimidade com o Criador.